Meu marido me jogou café quente no rosto, por me recusar a dar meu cartão de crédito à irmã dele. E eu, cansada de tantos golpes e maus tratos, arrumei todas as minhas coisas e fui embora de casa. E quando ele voltou, começou a tremer ao ver a casa vazia e uma caixa com um envelope preto, revelando que... Lena se sentou em sua velha mesa de carvalho, observando o vapor saindo da sua xícara de café. A manhã tinha um ar enganosamente pacífico, com a luz do sol filtrando-se pela janela da cozinha, pintando sombra suave sobre a superfície de madeira. O aroma do café recém-feito preenchia o ambiente, mas no seu peito pesava um mal-estar que nada tinha a ver com a cafeína. Andrei estava ali, do outro lado da mesa, com sua postura rígida e seu olhar fixo na tela do celular. A tensão no ar era como um vidro prestes a quebrar. O silêncio entre eles não era novidade. Ela aprendeu a conviver com ele, a interpretá-lo como um código secreto que escondia as verdadeiras emoções de seu marido. Quando Andrei não falava, significava que ele estava calculando, esperando, medindo cada um de seus movimentos antes de lançar a próxima sentença que definiria o tom de seu dia. Não precisava de palavras para fazê-la se sentir desconfortável. Sua mera presença, aquele leve toque dos dedos contra a mesa, era suficiente para cravar a ansiedade em seu peito. Lena tomou um gole de café, sentindo o sabor amargo se espalhar pela língua. Talvez, pensou, esta manhã seria diferente. Talvez hoje não houvesse discussão. Talvez ela pudesse fingir que sua vida não estava presa em um vai-vem constante de tensão e controle. Mas a ilusão se desfez tão rápido quanto havia chegado quando Andrei finalmente levantou os olhos do celular. Maria precisa de ajuda, disse ele com sua voz fria, sem tirar os olhos do celular. O simples nome de Maria foi suficiente para intensificar o mal-estar de Lena. A irmã de Andrei era um fantasma que sempre rondava suas vidas, aparecendo nos momentos mais inoportunos com suas súplicas disfarçadas de emergências. Não era a primeira vez que pedia dinheiro, e Lena sabia que não seria a última. Já tinha passado por isso antes. Ela respirou fundo e colocou a xícara sobre a mesa com um leve clim. Andrei, já falamos sobre isso, respondeu calmamente, embora sentisse a pressão em seu peito aumentar. Não posso continuar emprestando dinheiro. Não é uma solução. Andrei levantou os olhos. Seus olhos cinzas, duros como aço, a perfuraram com um brilho de impaciência. Não pode ou não quer? Seu tom era neutro, mas Lena reconheceu o fio de ameaça por trás de suas palavras. Não quero, admitiu sem rodeios, sentindo como a verdade queimava em sua garganta. E também não posso continuar justificando isso. Ela sempre diz que é uma emergência, mas o que ela faz é desperdiçar. Comprou uma bolsa de grife da última vez que demos dinheiro, lembra? Andrei soltou um suspiro exagerado e se recostou na cadeira. Em seguida, girou o celular sobre a mesa e o deslizou para ela. A tela mostrava uma mensagem de sua irmã. Por favor, Andrei, me ajude. Não sei o que fazer, estou desesperada. Só preciso desta vez, te juro. Você acha que ela está mentindo? Perguntou ele, com a voz tingida de reprovação. Lena não precisou ler mais. Já tinha visto aquilo antes. A manipulação de Maria era uma obra-prima bem ensaiada. Lágrimas, súplicas, promessas vazias. Cada palavra cuidadosamente escolhida para fazer Andrei se sentir o herói, o irmão protetor que precisava salvá-la. Mas Lena não cairia na armadilha. Não desta vez. Sim, disse sem hesitar, cruzando os braços. Já vi isso muitas vezes. A mudança no rosto de Andrei foi imediata. Seus traços se tensaram e a linha de sua mandíbula ficou marcada com força. Seus nós dos dedos ficaram brancos enquanto ele cerrava os punhos sobre a mesa. É minha irmã, disse ele com um tom mais baixo, mais perigoso. Não posso deixá-la para trás. E eu não posso continuar permitindo que ela nos arraste junto com ela, replicou Lena, sentindo sangue ferver em suas veias. Não somos o banco dela, Andrei. Estamos casados, temos nossas próprias responsabilidades. O silêncio caiu sobre o ambiente como uma pedra. Lena sentiu como a temperatura da conversa subia, como o ar se tornava mais denso. Andrei a olhava com uma intensidade que lhe causava arrepios. Não posso acreditar no quão egoísta você é, disse ele, com uma frieza que fez o estômago de Lena se revirar. É minha família. Eu também sou, respondeu Lena com uma voz firme. Ou só importa quando eu faço o que você quer? Andrei pescou. Por um momento, um minúsculo instante, pareceu que ele estava processando as palavras dela. Mas então, em um piscar de olhos, a fúria escureceu seu olhar. Foi rápido demais.
O movimento, o som do líquido derramando no ar, o calor abrasador que explodiu contra sua pele. Ela não teve tempo de reagir quando a xícara de café bateu contra seu peito e o líquido fervente encharcou sua blusa. A dor foi instantânea, uma punhalada ardente que a fez ofegar e recuar, levando as mãos à pele molhada numa tentativa inútil de aliviar a ardência. O silêncio que se seguiu foi pior que a agressão. Andrei ainda estava lá, com a mão estendida, os dedos ainda contraídos pela força com que lançara a xícara. Seus olhos brilhavam com uma mistura de fúria e surpresa, como se nem ele mesmo pudesse acreditar no que acabará de fazer. Lena ficou imóvel, sentindo o líquido quente encharcando sua roupa, a ardência lacerando sua pele, mas a verdadeira queimadura estava dentro dela. Em sua mente. Em seu coração. Porque, pela primeira vez, não havia desculpa. Ela já não podia dizer que estava apenas estressado. Já não podia se convencer de que foi um acidente. Não havia mais como justificar o injustificável. Algo dentro dela se quebrou. Andrei se levantou com o estalo da cadeira contra o chão. Sua expressão mudou em um instante. A raiva se transformou em algo mais, um lampejo de pânico, de arrependimento. Mas Lena o reconheceu. Não era real. Era apenas mais uma estratégia. Mais uma mentira bem ensaiada. Lena, disse seu nome com uma voz tensa, como se ele mesmo estivesse surpreso com o que acabará de fazer. Eu não quis. Ela levantou a mão. Não queria ouvi-lo. Não queria suas desculpas vazias. Não queria nada dele. Pela primeira vez em muito tempo, ela entendeu que não tinha medo do que Andrei poderia fazer com ela. Tinha medo de si mesma. Do que tinha permitido. Do que tinha normalizado. Do quanto tinha se perdido no processo de tentar manter a paz. Com as mãos trêmulas, pegou um guardanapo da mesa e secou o rosto com movimentos mecânicos. Não olhou para Andrei. Não deu a satisfação de uma resposta. Você tem sorte de não haver crianças aqui para ver que tipo de homem você se tornou, disse finalmente, sua voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de algo novo. Algo que nem ela mesma reconhecia. Andrei apertou a mandíbula. O músculo da sua têmpora pulsou com raiva contida. Não me provoque, Lena. Ela o olhou então, e a frieza em seu olhar foi mais gélida que qualquer ameaça que ele pudesse lançar. Eu não preciso fazer isso. Você fez sozinho. O estalo da porta ao se fechar ressoou por toda a casa quando Andrei saiu com passos pesados. Lena ficou ali, de pé na cozinha, com o cheiro do café impregnado em sua roupa e uma certeza na alma. Este lar já não era seu lar. E desta vez, não haveria volta. Lena ficou ali, imóvel, com a roupa encharcada de café e a pele ardendo pela queimadura. O silêncio da casa, após a furiosa saída de Andrei, era um abismo que engolia qualquer possibilidade de voltar atrás. Ela levou uma mão ao peito, não para acalmar o ardor da pele, mas para tentar parar o turbilhão que se descontrolava em seu interior. Algo dentro dela, enterrado sob anos de desculpas e tolerância, acordou com fúria. Não podia mais ficar ali. O pensamento a atingiu com a força de um trem em movimento. Era irracional, precipitado, mas absolutamente necessário. Andrei havia cruzado um limite do qual não havia retorno, e o pior não era o café fervente, nem seu grito de fúria. O pior era o que Lena viu nos seus olhos antes de ele sair pela porta, a certeza de que a tinha encurralada. Não dessa vez. Com o coração batendo forte contra as costelas, Lena se dirigiu ao banheiro. Abriu a torneira da água fria e molhou uma toalha, passando-a pela pele vermelha. Olhou seu reflexo no espelho e sentiu náusea. Os olhos inchados, a mandíbula apertada, o gesto cansado de uma mulher que aprendeu a fingir que tudo estava bem. Mas não havia mais ninguém para enganar. Ela iria embora. E faria isso naquela mesma noite. Saiu do banheiro e caminhou diretamente para o armário do quarto. O quarto do casal parecia mais estranho do que nunca, como se cada objeto estivesse impregnado pela frieza de Andrei. Abriu uma gaveta com mãos trêmulas e pegou uma pequena caixa de madeira que havia escondido há anos. Dentro, um punhado de notas cuidadosamente dobradas. Não era muito, mas era o suficiente para começar. Não podia levar muito, mas precisava do essencial. O seguinte lugar foi sua escrivaninha. Ela tirou um envelope onde guardava cópias de documentos importantes. Seu passaporte, certidão de casamento, conta bancária, sua identidade presa em papéis. Parou por um segundo quando seus dedos tocaram um álbum de fotos velho que ela não lembrava de ter guardado ali. Abriu-o com o pulso instável. As primeiras imagens eram de sua vida antes de Andrei.
Seu rosto iluminado na universidade, cercada de amigos, a risada sincera que fazia tanto tempo que não via no espelho. E lá estava ela, Kátia. A respiração de Lena se tornou entrecortada. Elas haviam sido inseparáveis, irmãs de outra sangue. Até que Andrei começou a fazer comentários, semear dúvidas. Não gosto da influência que ela tem sobre você, ele disse uma vez, com seu tom calculado. Você não percebe, mas ela te manipula. Não faz bem para você. Aos poucos, Lena foi se afastando, convencida de que era o melhor. Pegou seu telefone e deslizou o dedo pela tela, procurando o contato dela. Será que ainda estaria lá? Sim. O nome de Kátia apareceu como um fantasma do passado. Lena sentiu a boca seca. Já haviam se passado anos desde a última vez que conversaram. O que diria? O que precisava dizer para que sua amiga a ouvisse? Não podia pensar mais nisso. Se fizesse, se paralisaria. Apertou o botão de chamada e fechou os olhos, esperando. O tom soou 3 vezes antes que a linha se abrisse. Lena? A voz de Kátia a atingiu com força. Era a mesma de sempre, firme, calorosa, com aquele tom de incredulidade que fez suas mãos tremerem ainda mais. Kátia, disse com a voz quebrada. O silêncio se prolongou por alguns segundos, como se, do outro lado da linha, Kátia estivesse decidindo se deveria desligar ou não. Não esperava sua ligação. Lena sentiu o peito apertar. Eu também não, mas preciso de ajuda. A sinceridade de suas palavras fez o ar ficar mais denso. Kátia exalou, e Lena pode imaginá-la passando a mão pelos cabelos, processando o que acabará de ouvir. O que ele fez? Perguntou Kátia com um tom seco. Lena fechou os olhos com força. Não quero falar sobre isso agora. Só, preciso de um lugar para ficar. Outro silêncio. Lena sentiu o coração na garganta. Venha, disse Kátia finalmente. Mas Lena, Andrei não vai deixar você ir tão fácil. Essas palavras a fizeram arrepiar. Ela sabia. Sentia isso em cada fibra de seu corpo. Andrei não a deixaria ir. Desligou a chamada e ficou olhando o telefone em suas mãos. O tremor em seus dedos aumentou. Sentia como se tivesse cruzado um limiar invisível, um ponto de não retorno que a fazia sentir exposta, vulnerável. Não podia perder tempo. Voltou ao armário e tirou uma mala pequena. Suas roupas desapareceram nela com movimentos desajeitados. O essencial, apenas o essencial. Cada vez que ouvia o render do piso sob seu peso, sentia que Andrei estava prestes a abrir a porta. O som do motor de um carro a fez congelar. Ela se inclinou para fora da janela, seu peito subindo e descendo com dificuldade. O carro preto de Andrei estava estacionado em frente à casa. O pânico subiu pela sua garganta como um veneno. Não podia ficar ali. Precisava sair antes que ele entrasse. Pegou a mala, sua bolsa e correu em direção à porta dos fundos. Sua mão estava suada ao girar a maçaneta. O ar noturno bateu em seu rosto. Saiu. O mundo lá fora parecia maior, mais aberto, mais assustador. Ela seguiu em direção à rua paralela, onde tinha deixado seu carro. A cada passo, sentia que alguém a observava. Seria paranoia ou realidade? Quando ela chegou ao seu carro e fechou a porta atrás de si, mal conseguiu respirar. Sua mão tremia ao colocar a chave na ignição. O motor rugiu. Um movimento no retrovisor fez com que sua pele se arrepiasse. Andrei estava na porta da frente, olhando para a rua. Se ele a visse. Ela não pensou 2 vezes. Colocou o carro em marcha e se afastou, sentindo seu coração bater com violência. O telefone vibrou na sua bolsa. Uma mensagem de Andrei. Onde você está? Lena sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos. Acelerou. O mundo se tornou luzes borradas ao seu redor, mas havia algo claro em sua mente. Ela não voltaria. Nunca mais. O carro avançava a toda velocidade, as luzes da cidade passando como flashes difusos no para-brisa. Lena mantinha as mãos firmes no volante, mas o tremor nos dedos entregava o pânico que a consumia. A mensagem de Andrei ainda brilhava na tela do seu telefone. Onde você está? 3 palavras que a fizeram sentir um nó na garganta. Não se passou nem 15 minutos e ele já sabia. A paranoia agarrava sua mente como uma garra afiada. Olhou pelo retrovisor com a respiração entrecortada. Não havia nada de estranho, apenas carros anônimos deslizando pela estrada, faróis que iam e vinham como vagalumes na escuridão.
Mas algo dentro dela gritava que ela não estava sozinha. Seria possível que Andrei estivesse a seguindo? Apertou o volante com força, forçando-se a se acalmar. Não podia deixar que o medo a paralisasse. Kátia. Ela precisava chegar a Kátia. Seus lábios estavam secos. Conduziu por vários minutos antes de parar em um posto de gasolina. Não podia correr o risco de ir diretamente para a casa da amiga se Andrei já estivesse a procurando. Desligou o carro e ficou sentada no banco do motorista, tentando regular a respiração. Do outro lado da rua, um carro preto estava estacionado. Seu pulso acelerou. A mesma cor. O mesmo modelo. Não poderia ser Andrei. Disse a si mesma que estava exagerando, mas o suor nas mãos e o nó no estômago diziam o contrário. Olhou o retrovisor mais uma vez. O carro ainda estava ali. O ar ficou denso, pegajoso. Ela não podia ficar parada. Abriu a porta e saiu para o frio da noite, sentindo cada célula do seu corpo gritar para correr. Pegou sua bolsa, fechou o carro e se dirigiu para dentro da loja do posto de gasolina. Seus passos eram rápidos, tensos. Pegou uma garrafa de água sem nem olhar para ela e foi até o caixa, tirando uma nota com dedos trêmulos. O caixa, um jovem com olheiras profundas, olhou-a de soslaio. Tudo bem? Lena engoliu em seco. Sim. Sua voz saiu rouca, como se não falasse há horas. Pagou e saiu da loja, forçando-se a caminhar calmamente até seu carro. Seus olhos não podiam evitar se mover de um lado para o outro, procurando pelo carro preto. Já não estava mais lá. Ela ficou congelada por um momento. Ele tinha ido embora porque nunca estava seguindo? Ou simplesmente estava esperando ela em outro lugar? Ela se forçou a se mover. Entrou no carro e discou rapidamente o número de Kátia. Onde você está? Perguntou sua amiga, com um tom de voz que não disfarçava sua preocupação. Estou a caminho, mas acho que alguém está me seguindo. Um silêncio tenso se formou do outro lado da linha. Andrei? Não sei. Não vi. Mas desculpe. Mude de rota. Pegue um táxi e deixe seu carro em outro lugar. Não vá direto para minha casa. Lena assentiu, embora Kátia não pudesse vê-la. Tudo bem. Desligou a chamada e dirigiu até uma rua lateral, onde estacionou seu carro. Pegou suas coisas e caminhou até uma avenida principal, esperando um táxi, com a pele arrepiada. Cada sombra parecia ter olhos, cada farol de um carro desconhecido parecia ser o de Andrei. Quando o táxi parou à sua frente, ela entrou imediatamente. Para onde? Lena fechou os olhos por um segundo antes de dizer o endereço de Kátia. A viagem foi longa, cada minuto parecia eterno. Cada vez que um carro preto surgia ao seu lado, o pânico a devorava. Quando finalmente chegaram, ela pagou o motorista sem esperar o troco e desceu, apressando-se até a porta da casa de Kátia. Kátia abriu antes que ela pudesse tocar a campainha. Entra. Lena mal cruzou o limiar antes que sua amiga fechasse a porta e trancasse a fechadura rapidamente. Você viu ele? Perguntou Kátia, franzindo a testa. Lena negou com a cabeça e deixou sua bolsa cair no chão. Não sei. Sua voz soava exausta. Kátia pegou pelos ombros e a olhou com seriedade. Se ele está te procurando, isso não vai terminar aqui. O nó na garganta de Lena ficou mais forte. Eu sei. Kátia levou até a sala e colocou uma xícara de chá quente em suas mãos. Andrei é metódico, disse Kátia, cruzando os braços. Ele não vai aceitar que você tenha ido embora. Não sem lutar. Lena olhou para a xícara de chá sem beber. Eu não tenho para onde ir. Kátia a olhou fixamente por alguns segundos. Você tem. Eu estou aqui. Lena sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, mas as conteve. Não podia se permitir desabar. Eu quero cortar toda a comunicação com ele, disse com voz firme. Kátia se levantou e pegou uma caixa de sua mesa. Aqui está. Lena olhou para a caixa com confusão. O que é isso? Kátia abriu a caixa e tirou um telefone novo. Sua nova linha. Ninguém mais terá esse número, exceto eu. Lena pegou o telefone com as mãos trêmulas. Não sei como te agradecer por isso. Kátia olhou com dureza. Você não precisa agradecer nada. Só me prometa que não vai voltar com ele. Lena sentiu o peso dessas palavras em seu peito. Eu não vou voltar. A noite passou devagar. Lena não conseguiu dormir. Cada barulho a fazia pular. Ao acordar, encontrou Kátia na cozinha, já com café na mesa.
Você precisa procurar um emprego. Algo que te ajude a começar de novo. Lena assentiu, embora o medo ainda estivesse lá. Seu telefone novo vibrou. Uma mensagem. Achou que podia se esconder? Não havia número. Somente uma mensagem anônima. Kátia viu a expressão dela e pegou o telefone das suas mãos. Ele te encontrou. Lena sentiu o sangue abandonar seu rosto. Kátia se aproximou dela. Você não pode enfrentar isso sozinha. Precisamos de ajuda profissional. Lena fechou os punhos. Eu não quero mais medo. Kátia olhou com firmeza. Então vamos garantir que ele nunca mais tenha poder sobre você. Lena sabia o que aquelas palavras significavam. Era hora de contatar um advogado. Horas depois, Lena se manteve firme em seu assento, embora por dentro sentisse que seus nervos poderiam traí-la a qualquer momento. O escritório de Vladimir Richetov tinha um ar pesado, com estantes repletas de livros de leis, documentos encadernados em couro e uma lâmpada de mesa que emitia uma luz amarelada que mal conseguia mitigar o frio da sala. Ela se sentia diminuta sentada em frente àquele homem de terno cinza, com seu semblante sério e olhar calculador. Senhora Orlov, disse finalmente, pronunciando seu sobrenome com uma calma que a fez estremecer. Se veio até mim, significa que já tomou uma decisão. Lena assentiu. Quero me divorciar. As palavras saíram de sua boca com um peso inevitável. Richetov estreitou os olhos e entrelaçou os dedos sobre a mesa. E quer fazer isso de forma amigável, ou está disposta a lutar? Lena exalou com força. Não há nada amigável no que ele fez. O advogado manteve o olhar fixo nela, analisando cada uma de suas palavras, cada um de seus movimentos. Isso significa que está pronta para o que virá, disse com um tom que não deixava margem para dúvidas. Senhora Orlov, homens como seu marido não se conformam com a derrota. Não se resignam. Não desistem. Quando se sentem encurralados, tornam-se ainda mais perigosos. Lena engoliu em seco. Eu sei. Richetov inclinou ligeiramente a cabeça. Então vamos começar. Lena ouviu atentamente enquanto o advogado explicava os procedimentos legais. O divórcio seria complicado, porque embora a casa onde moravam fosse dela, por estarem casados, Andrei tinha direito sobre os bens comuns. Uma disputa legal seria aberta sobre a propriedade e sobre a divisão dos bens. Precisamos de uma ordem de restrição, disse Richetov. Sua segurança é a prioridade. Lena sentiu um calafrio. Você acha que ele me faria mal? O advogado não respondeu imediatamente. As ameaças nem sempre vêm de forma de violência física. Às vezes são mais sutis, mais psicológicas. E, pelo que você me conta, seu marido é um especialista nisso. Lena olhou para suas mãos. Eu não quero que ele tenha nenhuma chance de me controlar de novo. Richetov sorriu com um gesto breve. Você está no lugar certo. As 2 horas seguintes foram gastas revisando os documentos necessários e planejando os próximos passos. Lena se surpreendeu consigo mesma pela determinação com que falava, como se o simples fato de dizer em voz alta fizesse tudo parecer mais real. Quando ela saiu do escritório, o ar frio bateu em seu rosto como um aviso. O telefone vibrou na sua bolsa. Ela tirou o aparelho e leu a mensagem. Você acha que pode desaparecer sem consequências? Lena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não havia número. Não havia nome. Kátia estava certa. Andrei não a deixaria ir tão facilmente. Passaram-se 3 dias sem que Andrei fizesse contato direto, mas as ameaças anônimas não cessaram. Seu e-mail ficou cheio de mensagens inquietantes. Você é ingrata. Onde vai se esconder quando sua sorte acabar? Você não pode fugir de quem realmente é. Cada mensagem era um golpe a mais na sua sanidade. Ela sabia que precisava tomar a próxima decisão sem demora. Precisava tirar suas coisas de casa. Aproveitou uma hora em que sabia que Andrei estaria no trabalho. Contratou uma empresa de mudança secretamente, reservou um depósito e acordou antes do amanhecer para executar o plano. Quando chegou à casa, as paredes pareciam mais altas, mais imponentes. O cheiro familiar de sua vida anterior a atingiu com uma mistura de nostalgia e repulsa. Não havia tempo para hesitações. Com movimentos rápidos, ela embalou todas suas roupas, documentos e pertences pessoais. A empresa de mudanças trabalhou com eficiência. Em questão de horas, a casa estava vazia. Antes de sair, deixou uma única caixa preta no centro da sala.
Dentro, uma única folha de papel. Quando Andrei chegou e viu a casa vazia, suas mãos se fecharam em punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele se aproximou da caixa, a abriu com mãos trêmulas e tirou a mensagem. O que você achava que era seu, nunca foi. O pânico se infiltrou em sua pele como um veneno. Lena estava na casa de Kátia quando o telefone tocou. Era Maria. Lena, podemos conversar? A frieza em sua voz deixou claro que não era uma ligação casual. Não há nada para dizer, respondeu Lena com cautela. Por favor, quero fazer as pazes. Lena cerrou os dentes. Não acredito em você. Eu não quero que isso vire uma guerra, Lena. A risada de Lena foi amarga. Já é tarde para isso. Maria suspirou do outro lado da linha. Andrei está em choque. Ele não esperava que você realmente o deixasse. Lena fechou os olhos. Não me importa como ele se sente. Eu sei que você me odeia, mas deveríamos conversar pessoalmente. Isso não vai acontecer. Maria fez uma pausa. Você está na casa da Kátia? O estômago de Lena se apertou. Como você sabe disso? Silêncio. O telefone vibrou com uma nova mensagem. Era de Andrei. Estou lá fora. Lena sentiu o ar escapar de seus pulmões. Kátia se levantou imediatamente ao ver sua expressão. O que aconteceu? Lena mostrou o telefone. O rosto de Kátia se endureceu. Vou chamar a polícia. Antes que ela pudesse se mover, o som da campainha ecoou pela casa inteira. Lena ficou imóvel. Kátia a pegou pelo braço. Não abra. Mas Lena já estava caminhando em direção à porta. Ela sabia. Sabia que Andrei não tinha vindo para conversar. Ele tinha vindo para ganhar. O som da campainha parecia perfurar a calma tensa da casa. Lena ficou com a mão na maçaneta da porta, sua respiração pesada, sua mente dividida entre o instinto de fugir e a necessidade de enfrentar o inevitável. Kátia, parada ao seu lado, olhou para ela com o senho franzido, o corpo inteiro tenso. Não faça isso, murmurou. Lena apertou os dentes. Se eu não fizer, ele não vai embora. Kátia segurou seu pulso. É isso que ele quer. A campainha tocou novamente, insistente, cortante. Lena sentiu um calafrio percorrer sua pele. Estou cansada de ter medo. Ela girou a maçaneta e abriu a porta. Andrei estava lá. Sua silhueta se destacava contra a luz fraca do lampião na rua. Seu rosto, sempre tão meticulosamente controlado, mostrava uma mistura de desespero e algo mais perigoso. Ele não tinha a fúria de um homem que queria destruir, ele tinha a calma de um homem que planejava vencer. Lena não disse nada. Lena, sua voz estava baixa, melancólica, carregada com uma tristeza calculada. Por favor. Kátia cruzou os braços e deu um passo à frente. Você não tem nada a fazer aqui. Andrei a ignorou. Eu só quero falar com minha esposa. A palavra esposa se enroscou na garganta de Lena como uma corda. Andrei levantou as mãos em um gesto de rendição. Não vim para discutir. Não vim para te obrigar a nada. Só quero entender o que aconteceu. O controle em sua voz era impecável. Lena cruzou os braços, não querendo ceder terreno. Não há nada para entender. Andrei franziu os lábios com tristeza. Estamos juntos há anos, Lena. Isso não significa nada para você? Kátia soltou uma risada amarga. Agora você é um marido carinhoso, né? Andrei lhe lançou um olhar rápido antes de voltar a se concentrar em Lena. Eu sei que fiz coisas erradas. Que te fiz sentir presa. Mas tudo isso foi muito rápido. Não tivemos chance de consertar. Lena sentiu seu estômago se retorcer. Tivemos muitas oportunidades. Andrei balançou a cabeça com pesar. Eu te amo, Lena. Não consigo imaginar minha vida sem você. Sua voz tremia com o tom exato de vulnerabilidade. Cada palavra, cada suspiro, era um movimento ensaiado. Lena se sentiu vacilar. Tudo o que construímos juntos, você realmente quer jogar fora? Kátia bateu com os nós dos dedos na moldura da porta. Já basta. Andrei abaixou o olhar. Você está certa, sussurrou. Eu fui longe demais. Perdi o controle. Mas foi só porque fiquei com medo. O medo de te perder me fez me tornar alguém que eu não quero ser. Lena sentiu o chão abaixo de seus pés se tornar instável. Ela podia sentir isso em sua pele. As mesmas palavras. As mesmas promessas. As mesmas mentiras.
Apertou os punhos. Não quero mais te ouvir. A vulnerabilidade no rosto de Andrei quebrou por um segundo. Não podemos tentar mais uma vez? Lena fechou os olhos com força. Vá embora. Andrei respirou lentamente, reprimindo a raiva. Lena, vá embora, repetiu Kátia, firme. Andrei tendeu a mandíbula, mas ao ver a determinação nos olhos de Lena, deu um passo para trás. Tudo bem. Ele virou-se sobre os calcanhares e se afastou, mas antes de entrar no carro, se virou para elas. Mas isso ainda não acabou. Lena sentiu um calafrio gelado percorrer sua pele enquanto o carro desaparecia na distância. Kátia exalou com força. Não baixe a guarda. Lena assentiu, mas seu corpo estava rígido. Algo no olhar de Andrei lhe disse que a briga ainda não tinha realmente começado. Na manhã seguinte, Lena foi ao escritório de Richetov. O advogado ouviu em silêncio enquanto ela relatava a visita de Andrei, suas palavras, sua expressão. Quando terminou, Richetov tirou um volumoso arquivo de sua mesa. Antes de Andrei se casar com você, ele teve outros 2 relacionamentos longos. Ambos terminaram em circunstâncias preocupantes. Lena sentiu seu pulso acelerar. Richetov deslizou os documentos em direção a ela. Ambas as mulheres o descreveram como um homem encantador no começo. Atencioso, carinhoso, protetor. Mas com o tempo, a história mudou. Lena olhou as folhas com as declarações. Ele fez o mesmo com elas? O advogado apoiou as mãos na mesa. Cada um dos seus padrões de comportamento se repete. Primeiro, o controle sutil. Depois, o isolamento. Em seguida, a agressão emocional e psicológica. Lena sentiu náusea. Por que elas nunca disseram nada? Richetov olhou-a com dureza. Pela mesma razão que você também não disse nada. O silêncio no escritório ficou insuportável. Lena apertou os lábios. Não vou deixar ele me arrastar de novo. Richetov assentiu. Então se prepare, porque ele ainda não usou a última carta dele. A batida na porta de Kátia foi tão forte que Lena deu um pulo. Kátia se levantou com a testa franzida e abriu a porta abruptamente. Maria estava lá, com os braços cruzados e uma expressão de superioridade no rosto. Você tem coragem, Lena. Lena sentiu o sangue ferver. Vai embora. Maria soltou uma gargalhada. Por que eu teria que fazer isso? Kátia cruzou os braços. Porque, se não for, eu mesma te tiro. Maria lançou-lhe um olhar desdenhoso. Não preciso falar com você. Vim ver minha querida cunhada. Lena fechou os olhos por um instante antes de olhar diretamente para Maria. Não tenho nada para te dizer. Maria levantou uma sobrancelha. Ah, mas eu tenho. Ela entrou sem ser convidada e se sentou no sofá como se estivesse em sua própria casa. Kátia deu um passo à frente. O que você quer? Maria sorriu com desdém. Quero entender como é possível que uma mulher que tinha tudo decida jogar tudo fora por um capricho. Lena sentiu a ira queimando seu peito. Capricho? Maria deu de ombros. Andrei é um homem difícil, mas todos nós temos nossas falhas. Kátia estalou a língua. Ele te mandou? Não preciso que ninguém me mande. Só quero dar a Lena a oportunidade de repensar antes que tudo isso fique ainda pior para ela. Lena sentiu seu corpo tremer. Você está me ameaçando? Maria sorriu de lado. Só estou te dizendo que quando Andrei decide algo, ele consegue. A raiva de Lena explodiu. Diga ao seu irmão que ele pode ir para o inferno. Maria se levantou num instante. Sabe de uma coisa, Lena? Você é uma cadela ingrata. Lena deu um passo à frente, com o sangue queimando em suas veias. E você é uma parasita que passou a vida vivendo às custas dos outros. O rosto de Maria ficou vermelho de raiva. Você é uma víbora. Se acha melhor que nós? Lena sentiu seu controle escapar. Sou inteligente o suficiente para não deixar seu irmão me destruir. Maria olhou com ódio palpável. Você vai se arrepender. Dito isso, saiu batendo a porta. Lena sentiu seu corpo tremer. Kátia tocou seu ombro. Não se preocupe. O único que eles têm são palavras. Lena fechou os olhos. Não. Eles têm algo mais. Kátia franziu a testa. O quê? Lena levantou o olhar, com uma decisão implacável nos olhos. Eles têm medo de perder. Kátia estreitou os olhos. E o que você vai fazer? Lena respirou fundo. Vou garantir que eles percam.
Pela primeira vez, ela sabia, sem nenhuma dúvida, que não havia mais volta. Na manhã seguinte, Lena fechou os olhos por um instante, permitindo que o ar frio da casa entrasse em seus pulmões. Sabia que a batalha estava longe de terminar, mas agora tinha algo que nunca tivera antes: determinação. Passou tempo demais sendo a mulher que Andrei moldou à sua maneira, mas essa parte dela estava morta. Quando abriu os olhos, o envelope que tinha nas mãos ainda estava lá, como uma cobra enrolada pronta para atacar. A carta havia chegado naquela manhã, uma notificação de seu advogado informando que Andrei planejava brigar pelos bens em comum. Mas não era só o dinheiro. Ele queria destruí-la. Kátia entrou na sala com 2 xícaras de café e entregou uma sem dizer nada. Lena pegou com as mãos frias e a manteve sem beber. Vai ler em voz alta ou eu tenho que pegar? Lena forçou um sorriso amargo. Andrei está me processando. Kátia bufou. Era questão de tempo. Lena deixou a carta na mesa. Ele quer me tirar a casa. Kátia se apoiou no encosto da cadeira. E ele pode. Segundo a lei, por estarmos casados, ele tem direito a reclamar uma parte dos bens, embora a casa tenha sido deixada por meus avós. Kátia cruzou os braços. Ele é um filho da... Lena fechou os olhos. Ele não vai me vencer. Kátia assentiu com firmeza. Vamos falar com o Richetov. O escritório do advogado tinha o mesmo clima de tensão da primeira visita, mas desta vez, Lena não se sentia uma vítima pedindo ajuda. Ela se sentia pronta. Richetov pegou a carta e leu em silêncio. Isso é uma tática de intimidação, disse ele, arrumando os papéis. Ele não tem uma base sólida para tirar nada de você, mas o que ele quer é te desgastar emocionalmente. Lena sentiu um arrepio. E se ele continuar pressionando? Richetov colocou as mãos sobre a mesa. Eu sabia que o Andrei iria contra-atacar, mas tem algo mais de que você precisa estar ciente. Ele pegou uma pasta e a deslizou para ela. A Maria está fazendo a jogada dela. Lena sentiu um nó no estômago. Ela abriu a pasta e viu os documentos. Ela está apresentando uma denúncia dizendo que você é mentalmente instável. Lena ficou sem palavras. O quê? Kátia se inclinou para ler por cima do ombro dela. Ela está dizendo que você teve crises nervosas, que toma medicamentos psiquiátricos e que o Andrei tinha medo pela segurança dele porque você ficou agressiva. Lena sentiu a pele gelada. Isso é uma mentira. Claro que é, disse Richetov calmamente. Mas isso não significa que não possa te prejudicar. O que ela está tentando fazer é te desacreditar antes que você faça isso com o Andrei. Lena fechou os olhos com raiva. Não posso acreditar que ela chegou tão longe. Kátia bateu com o punho na mesa. E o que vamos fazer? Richetov se recostou na cadeira. Vamos usar isso contra ela. Lena o olhou atentamente. Como? O advogado entrelaçou os dedos. Vamos deixar ela se enrolar nas próprias mentiras. A campainha da casa de Kátia soou com estrondo. Lena sentiu seu coração parar. Não abra, murmurou Kátia, levantando-se. Mas Lena já sabia quem era. Ela abriu a porta e lá estava Maria, com seu sorriso falso de superioridade. Querida Lena. Lena olhou com frieza. O que você quer? Maria entrou sem ser convidada. Ah, só vim te dizer que você está cometendo o pior erro da sua vida. Kátia cruzou os braços. Agora o que? Maria se sentou no sofá e pegou seu telefone. Andrei está disposto a esquecer tudo isso, se você fizer a coisa certa. Lena sentiu a raiva a consumir. A coisa certa? Assinar um acordo em que você cede a casa para ele. Lena riu com amargura. Diga a ele que prefiro ver a casa em ruínas do que entregá-la. Maria apertou a mandíbula. Você sabe que isso não vai acabar bem para você, Lena. Lena a olhou com dureza. Foi o que eu disse ao seu irmão. Maria se levantou com fúria. Você vai se arrepender. Lena não hesitou. Não mais do que vocês vão se arrepender. Maria saiu batendo a porta. Kátia olhou com incredulidade. Isso foi uma declaração de guerra. Lena apertou os punhos. Nós já estávamos em guerra. O estrondo da porta se abrindo de repente fez com que Lena se levantasse rapidamente. Andrei entrou com passos pesados, seu rosto distorcido de raiva. Kátia se colocou entre ele e Lena. Você está violando a ordem de restrição. Andrei nem a olhou. Lena, o que você está fazendo? Lena sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Me deixe em paz. Andrei deu um passo à frente. Podemos resolver isso.
Não precisa ser assim. Kátia pegou seu telefone. Se você não sair, eu vou chamar a polícia. Andrei fechou os olhos e deu uma respiração profunda. Eu não quero tornar isso mais difícil. Lena o olhou com desprezo. Eu não acredito em você. Andrei a olhou com fúria. Você me fez parecer um monstro. Lena sentiu seu corpo tremer de raiva. Eu não precisei fazer nada. Você fez isso sozinho. O rosto de Andrei se endureceu. E o que você vai fazer? Continuar como se nada tivesse acontecido? Lena respirou fundo. Sim. Andrei riu sem humor. Você é patética. Lena o olhou com frieza. Você é o que está aqui violando a lei porque não suporta que uma mulher tenha te deixado. Andrei a olhou com os olhos cheios de raiva. Você não vai ganhar. Lena sorriu. Já ganhei. Andrei abriu a boca para responder, mas então a voz de Richetov soou do corredor. Obrigado pela sua declaração, Sr. Orlov. Todos se viraram. Richetov segurava o celular no alto. Eu gravei tudo. Andrei ficou paralisado. Kátia sorriu com satisfação. Isso é uma confissão de abuso, ameaças e violação da ordem de restrição. Andrei sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Lena deu um passo à frente. Adeus, Andrei. O som das sirenes foi ouvido ao longe. Andrei sentiu o gosto amargo da derrota. Lena sentiu o ar voltando aos seus pulmões. Ela estava livre. Lena observou pela janela enquanto as luzes vermelhas e azuis piscavam na rua. O eco das sirenes desaparecia lentamente, mas o impacto do que acabará de acontecer ainda pesava em seu peito. Andrei havia sido preso. As algemas em seus pulsos, o rosto contorcido pela raiva contida, o corpo rígido enquanto os policiais o colocavam na viatura. Seu olhar a procurava até o último segundo, como se ainda acreditasse que tivesse algum tipo de poder sobre ela. Mas ele já não tinha. Ela se abraçou, não porque estivesse com frio, mas porque sentia que a qualquer momento seu corpo iria desabar. Não era o cansaço físico, mas o peso de tudo que carregara por tempo demais. Kátia entrou na sala e se apoiou no batente da porta. Acabou. Lena assentiu, mas não respondeu. Como você está se sentindo? Lena soltou uma risada vazia. Não sei. Kátia caminhou até ela e tocou seu ombro. Você conseguiu. Não tem ideia da força que teve. Lena piscou lentamente. Não me sinto forte. Porque você ainda não percebeu o que conquistou. Lena fechou os olhos por um momento. Ela não conseguia pensar sobre isso agora. O telefone de Kátia vibrou. É Richetov. Lena sentiu uma dor no estômago. O que ele diz? Kátia leu a mensagem. Amanhã tem uma audiência preliminar. Querem impor medidas cautelares contra o Andrei. Lena sentiu o peso dessas palavras. Eu vou. Kátia assentiu. E eu vou com você. Lena olhou com gratidão. Naquela noite, ela não dormiu. O tribunal tinha uma atmosfera impessoal. Frio, como a sensação de mármore sob seus pés. Lena se sentou ao lado de Richetov enquanto esperavam que o juiz entrasse na sala. Do outro lado, Andrei estava sentado, algemado, com a mandíbula tensa e os olhos fixos nela. Maria estava ao seu lado. Lena percebeu como as mãos de Maria estavam apertadas no colo. O juiz entrou e a audiência começou. Richetov apresentou as provas, a gravação da confissão de Andrei, as mensagens ameaçadoras, a violação da ordem de restrição. A defesa de Andrei tentou minimizar tudo, argumentando que seu cliente estava emocionalmente abalado e que Lena exagerara a situação. Lena sentiu a raiva borbulhar por dentro. Mas então veio o golpe final. Richetov se levantou e apresentou um novo documento. Temos provas de que a senhora Maria Orlov colaborou ativamente no assédio contra minha cliente. Maria se mexeu em sua cadeira. Isso é mentira. O juiz ergueu uma sobrancelha. A senhora Orlov foi quem forneceu o endereço de minha cliente ao irmão dela, permitindo que ele assediasse mesmo depois de ser imposta a ordem de restrição. Ela também tentou difamá-la com declarações falsas sobre sua estabilidade mental. O rosto de Maria perdeu a cor. Não, eu. O juiz folheou os documentos em silêncio. Vamos investigar isso mais profundamente. Andrei inclinou a cabeça e sussurrou algo para sua irmã. Lena o observou. Mesmo na derrota, ele ainda tentava controlar a situação. Mas já não mais. O juiz bateu o martelo na mesa. Serão impostas medidas cautelares contra o acusado.
O caso de violência doméstica e assédio prosseguirá. Além disso, a senhora Orlov será investigada por cumplicidade. Lena sentiu como se seu peito se esvaziasse de alívio. Eles tinham vencido a primeira batalha. 2 meses depois, Lena estava de pé no limiar de seu novo apartamento. Era pequeno, mas tinha algo que ela nunca sentirá em nenhum outro lugar. Era dela. A brisa entrava pela janela aberta, fazendo as cortinas balançarem suavemente. Ela ainda não tinha muitos móveis, mas isso não importava. Sentou-se no chão com uma xícara de chá nas mãos e olhou ao redor. Pela primeira vez em muito tempo, se sentiu em paz. O processo de divórcio havia sido longo, mas no final, a casa pela qual tanto lutou para proteger ainda era sua. Andrei estava enfrentando um julgamento e Maria havia perdido todo o poder que acreditava ter sobre ela. Mas isso não era o mais importante. O importante era que ela havia recuperado sua vida. O telefone vibrou ao lado dela. Era a Kátia. Como é se sentir oficialmente uma mulher divorciada? Lena sorriu. Estranho. Mas bem, ainda está com a ideia de começar a escrever novamente? Lena olhou para o laptop aberto sobre a mesa. Sim. Kátia suspirou com orgulho. Eu sabia que você faria isso. Lena se despediu e desligou. Abriu um documento em branco e deixou seus dedos deslizaram pelo teclado. Não era apenas um novo começo. Era a primeira vez em sua vida que sentia que estava escrevendo sua própria história. E desta vez, ninguém mais teria a caneta. Se você gostou dessa história, convido você a deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la. E se já passou por uma situação de traição parecida, adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Ficarei muito honrada se deixar um like, compartilhar o vídeo com um amigo ou familiar e se inscrever no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela neste momento. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.